estava a referir, nós vamos dar seguimento aos nossos trabalhos no primeiro encontro internacional do cuidado humano na enfermagem do século XXI e vamos iniciar com a primeira conferência, Evolução da Teoria do Cuidado Humano, que vai ser apresentada pela professora doutora Luana e terá como comentadora a professora doutora Helena José. Muito obrigada, Kátia. Bem, boa tarde a todos. É uma honra estar nesta atividade e comentar e a moderar, no fundo, a conferência da professora Luana Tonini, a quem agradeço muito a presença. Dizer que é um gosto e agradeço imenso à comissão organizadora este desafio que me colocou. Espero estar à altura deste desafio. A professora Luana é enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, desde 2012, é doutorada em enfermagem, mestre em enfermagem, possui residência em enfermagem na área da saúde e da criança e do adolescente no Hospital Pequeno Príncipe, especialista em saúde pública, docente da Universidade Positivo, membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão do Cuidado Humano em Enfermagem, membro do International Nursing Network, uma rede de enfermagem domiciliar, representante da Watson Caring Science para a Latinoamérica na área do Brasil, atuando principalmente nos temas saúde da criança, cuidado em enfermagem, teorias da enfermagem e cuidado domiciliar. A professora Luana já acrescentará algo mais que deseje acrescentar. Agradecer-lhe mais uma vez a sua presença connosco e o quanto honroso para nós é tê-la connosco. A conferência da professora Luana durará mais ou menos 30 minutos, será o que está planeado, e depois teremos um período para comentar ou para debater alguns aspectos da sua conferência. Professora Luana, faça favor, é seu este tempo. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Então, em nome aí de toda a rede brasileira, né, eu gostaria de agradecer, né, o convite, parabenizar, né, também pelo evento, pela organização, né, tão bela aí do evento, e agradecer aí a nossa parceria, né, mais uma vez entre Brasil e Portugal. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Estão conseguindo ver? Sim. Então, tá bom. Deixa eu só... Isso. Peço desculpas que eu estou um pouquinho gripada, com tosse, mas vamos lá. Então, a conferência, né, que eu fui convidada é sobre a evolução da teoria do cuidado humano para a ciência do cuidado unitário. Então, eu construí essa apresentação, essa fala, com base em um artigo, né, que está publicado e que eu construí juntamente com as demais colegas brasileiras, né, que fazem parte da rede brasileira e também do nosso grupo, né, de pesquisa, o NEPEST, aqui da Universidade Federal do Paraná, né, no Brasil, e foi, então, construído a partir de um ensaio teórico reflexivo que foi construído a partir, né, da literatura consultada, né, por meio dos livros ao longo dos anos, né, desse processo histórico da teoria até os dias de hoje, juntamente com outras experiências pessoais e profissionais também, né? Então, como que se dá essa evolução, né, da teoria, do referencial teórico? Então, como, né, nós podemos perceber, esta é uma teoria, né, que ela é amplamente utilizada aí nos cuidados de enfermagem a nível mundial, né? Então, não só no Brasil, mas em muitos outros países, e ela é fundamentada, então, em uma perspectiva holística, né, e também, né, fundamentada numa perspectiva holística e na psicologia transpessoal. E ela vai possuir, então, um profundo sistema, né, de crenças, de valores, que é construído, então, sobre uma ética epistêmica e ontológica.
E a principal essência, então, da teoria vai ser o cuidado transpessoal, né? Ou seja, o foco central da teoria é o cuidado transpessoal, que é vivido e experienciado, então, no momento da realização do cuidado. E esse termo, então, transpessoal, ele vai se referir significa, né, ir além do próprio ego, dar e receber vida, mas também, né, refere-se a um espírito dinâmico, energético, que é manifestado, né, a partir de aspectos do ser e também do que pode se tornar durante, né, a realização desse cuidado. Então, ele significa ir além, né, do próprio ego, dar e receber vida, pelo qual, então, esta pessoa ela está autenticamente presente, né? Ou seja, esse ser que vai realizar o cuidado, ele está autenticamente presente no momento do cuidado, conectando com esse ser, que vai ser cuidado e abrindo aí a um campo infinito, né, de possibilidades. E aí, o que a gente consegue observar? Que, por ser uma teórica, né, que está ativamente participando das atividades com os enfermeiros de diversos países, é um referencial teórico que está em processo de constante evolução, né? Assim como tudo que, né, envolve a construção das ciências, desenvolvimento epistemológico, a gente passa por processos de mudanças, né, também dentro da sociedade. Então, ela passa por um momento de evolução, né, hoje ali com a última atualização dos sutras, né, que nós teremos também um momento dentro desse evento para discutir sobre isso, mas no início ela tinha como um tratado de enfermagem, né, como alguns esclarecimentos dentro da própria disciplina da enfermagem. E aí, com a evolução durante o passar dos anos, ela passa, então, para uma teoria de enfermagem, a teoria do cuidado humano, e atualmente, então, trazendo no seu livro mais atual, de 2018, então, o termo a ciência do cuidado unitário, né? E aí, o que a gente consegue observar? Que essa é uma teoria que ela está continuamente em evolução, e que mesmo que nós tínhamos lá os elementos do processo Clinical Caritas, ela propõe agora uma linguagem mais intensa, né, de energia para o termo caritativo. Então, nós tínhamos lá no início, né, da construção epistemológica dentro da teoria, os fatores caritativos, né, conforme a tradução ali para desvelar o sentido do cuidado em comparação com o termo curativo e também para responder algumas inquietações que a teórica tinha, né, em relação à crítica para o cuidado focado no biológico, né? Então, ela traz já os fatores caritativos e, posteriormente, com a evolução dos fatores caritativos, ela passa para a evolução a evolução para o processo Clinical Caritas, ou seja, os elementos do processo Clinical Caritas, que são 10, e que ela não advoga necessariamente um processo de enfermagem, como outras teóricas, para a aplicação, né, do processo de enfermagem. Então, ela vai acreditar que os elementos do processo Clinical Caritas, eles são formas, né, manifestações de cuidado que você pode, então, atingir o cuidado transpessoal, que é o foco central da sua teoria, por meio da utilização dos elementos do processo Clinical Caritas. Entretanto, né, evidenciando aí uma maior energia, né, de vibração, ela propõe, então, uma ampliação dessa linguagem mais intensa de energia para o termo caritativo, passando, então, por uma evolução. Então, no sentido de que esses elementos do processo Clinical Caritas, eles evidenciam, então, a partir de agora, uma maior energia de vibração e de healing, né? Então, ela procura, nesse momento de fase, né, de construção do seu referencial teórico, uma maneira de transpor e fazer uma conexão entre o cuidado, o amor e o Caritas
e o Veritas. Então, é como se ela estivesse em um momento agora de manifestação de uma enfermagem mais madura, né? Então, nós poderíamos também discutir se ela acredita, então, ser uma enfermagem enquanto ciência ou enquanto disciplina, né? Nós vamos ter vários autores, né, que vão ter uma linha de pensamento falando se a enfermagem pode ser considerada uma disciplina, uma profissão, uma ciência, e uma divergência entre autores, né? Em 2017, ela publica um artigo aqui no Brasil que ela discute um pouco sobre isso, sobre a disciplina da enfermagem e a importância de se utilizar referenciais teóricos que não necessariamente seja somente o dela, né? Mas a necessidade de nós termos os referenciais teóricos para aplicação, para o nosso cuidado na prática, que do contrário a enfermagem, né, tem a tendência ao fracasso. E aí isso chama um pouco de atenção também aquilo que ela traz no seu livro de 2018, como uma manifestação de uma enfermagem madura. Então, como se ela observasse um novo paradigma, né, transformador para o cuidado. E isto leva, então, né, a um paradigma mais científico, unitário, ético, filosoficamente e ontologicamente também específico para a enfermagem. Então, como se ela observasse um amadurecimento da enfermagem a ponto, então, de trazer um novo paradigma. Então, ela passa desse paradigma que ela vai chamar de paradigma 1, 2 e 3, nesse momento, então, chegando ao paradigma 3 de evolução da sua teoria, a entendendo, então, como uma enfermagem madura, né? Então, como se a teoria evoluísse para uma perspectiva de uma ciência, e aí, então, chamando de ciência do cuidado unitário. Então, ela traz agora na sua atualização, né, do livro de 2018, promovendo, então, esse avanço contínuo, né, com interesse aí em muitos países, contribuindo, então, também para um atendimento mais unitário, com melhora da qualidade, né, da realização do cuidado. E ela traz, então, nessa atualização para o paradigma 3, os elementos do processo Clinical Caritas Veritas, né? Então, acrescenta a palavra veritas ao termo caritas, e que vai ser, então, uma captura energética por meio desse significado e vibração de alto valor, que é associado a cada palavra, né, dentro dos elementos do processo Clinical Caritas, como se fosse um atalho energético. E isso contribui também para, né, algumas críticas que a teoria às vezes acaba recebendo, como uma forma de você colocar ela em prática, né? Ou seja, de que forma você pode, então, de fato, colocar ou manifestar a realização desse cuidado por meio dos elementos do processo Clinical Caritas e agora Veritas, para, então, atingir ao cuidado transpessoal e aí contribuir para a sociedade, para a realização de um cuidado digno, né, humanizado. Então, é como se eu tivesse agora a palavra veritas, como um atalho energético para a realização desse cuidado. Então, quais seriam essas palavras, né, que foram acrescentadas aos elementos do processo Clinical Caritas, então agora chamando de Caritas Veritas, nessa perspectiva de evolução da teoria para a ciência do cuidado unitário. Então, primeiro, acolher, inspirar, confiar, nutrir, contribuir, perdoar, aprofundar, cocriar, equilibrar e abrir. Então, essa foi uma tradução que foi feita, né, pelo nosso grupo de pesquisa, quando a gente começou a ler o novo referencial dela. Pode ser que nós tenhamos algumas diferenças, né, de terminologia entre os países. No momento, nós debatemos a tradução, né, e foi aquilo que a gente acredita que mais se aproximou também da tradução para o uso do referencial teórico. Então, o primeiro que é acolher, né? Então,
ela traz esse atalho, né, dentro do primeiro elemento, que é sustentando-se em valores altruístas, humanistas, através da prática da bondade amorosa, compaixão e equanimidade consigo mesmo e com os outros, dentro do contexto da consciência de cuidado. Então, ela vai trazer este termo caritas veritas como uma forma de aceitar e oferecer ajuda, né? Então, ou seja, o profissional que cuida daquele ser, né, que vai ser cuidado, ele aceita e oferece ajuda, está autenticamente presente, e ele acredita, né, por meio da utilização da teoria, que aquela realização de cuidado, né, aquela conexão entre o ser que cuida e o ser que vai ser cuidado, como podendo haver, né, possibilidade de benefícios, tanto para aquele que vai receber esse cuidado, como também para esse profissional que está realizando aquele cuidado naquele momento. Então, uma troca tão significativa que ele está aberto para acolher, né, para aceitar e oferecer a ajuda também. No elemento, então, 2, inspirar fé e esperança, né? Ou seja, estar autenticamente presente, possibilitando fé, esperança, desenvolvimento de crença, honrando o mundo e a vida subjetiva do eu enfermeiro e do outro. Então, no sentido de que inspirar significa inspirar, nesse momento, fé e esperança. Então, nós podemos ver a vida como um mistério, né, a ser descoberto, vivido, ao invés de problemas que à espera, né, de serem resolvidos. E neste momento, tanto o enfermeiro, né, ou seja, o ser que vai ser cuidado, ele inspira essa fé e esperança nas suas práticas pessoais e profissionais, mas também ele ajuda a sustentar isso para o ser que vai ser cuidado, né? Alimentando as suas crenças, a fé e a esperança. E aqui não necessariamente advogando para uma religião específica ou uma crença específica, mas o enfermeiro sendo aberto a aceitar, né, as diversas possibilidades que nós temos durante a realização desse cuidado. E aí ela vai falar também da possibilidade de você criar oportunidades de silêncio, reflexão, aprender com essas experiências e apoiar as crenças, né, desse ser que vai ser cuidado, ouvir com intencionalidade e sem julgamento, ou seja, se você está aberto ali naquele momento, naquela realização do cuidado, e tentar, né, trazer, incorporar este momento, né, no seu plano de cuidado, ou seja, na sua realização daquele cuidado, e aquilo que tem significado para aquele paciente, né? Então, às vezes, a minha fé e a minha esperança, ela pode ser diferente daquele paciente, né, que está recebendo o cuidado, mas o enfermeiro ter essa percepção e incluir isso durante a realização, né, do seu plano de cuidado. O terceiro, então, que é confiar no eu transpessoal, ou seja, ser sensível a si mesmo e aos outros, cultivando práticas espirituais próprias, indo além do ego para a presença transpessoal. Então, confiar, né? Confiar é manter os outros com amor, considerando, havendo, né, uma consideração sem reservas, e também entendendo que aqui o self transpessoal ele vai significar uma relação entre o ser que cuida e aquele que vai ser cuidado. Então, ela acredita que para que isso aconteça é necessário ter práticas de autorreflexão, que podem ser por meio de diários, oração, meditação, expressão artística, e que aí esse enfermeiro ele está bem preparado, né? Ele se prepara tanto cientificamente, mas também com habilidades técnicas, mas outras habilidades que aí ele vai transmitir essa sensibilidade durante a realização do cuidado. Então, é um momento que o ser vai ser mais sensível às necessidades e sentimentos do paciente. Então, de forma que ele também vai
transferir essa confiança, né, e ser sensível às necessidades, aquilo que o paciente necessita, né, o ser que vai ser cuidado, e trazendo, então, essas práticas, demonstrando a confiança durante a realização daquele cuidado. 4, então, nutrir o relacionamento, desenvolvendo e sustentando amor, confiança, cuidado em relacionamentos. Então, o termo nutrir, né? Nutrir o quê? Nutrir relacionamento dentro deste quarto elemento do processo Clinical Caritas. E aí ela vai defender que como sendo fundamental para o desenvolvimento de conexões genuínas entre os seres humanos, né? Então, desenvolvendo um relacionamento de ajuda e confiança, promovendo um ambiente sagrado de healing e reconstituição, praticar atitudes que não vão julgar, então, a partir do momento que não ocorre esse julgamento, esse profissional enfermeiro, ele também está aberto a entender e compreender com essas demais experiências e, a partir disso, nutrir esse relacionamento, não só com o ser que é cuidado, mas também com os profissionais, com o viver em sociedade, e isso ela acredita que pode facilitar, então, no desenvolvimento dessa ajuda, dessa confiança durante a realização desse cuidado. E aqui, mais uma vez, ela defende, então, as atividades, as práticas que promovam experiências que facilitem isso, né? Então, não necessariamente como uma prática sendo melhor que a outra, né? Mas aquilo que o enfermeiro acredita como sendo bom para ele também durante as suas práticas, seja meditação, uma atividade física, uma leitura, uma oração, uma expressão artística, né? Então faz com que ele se fortaleça para ele poder perceber e se preparar também para a realização daquele cuidado. O quinto, então, perdoar a todos, permitir a expressão de sentimentos positivos e negativos e ouvir autenticamente a história da outra pessoa. Então, perdoar a todos, né? É nos dar a sabedoria e a liberdade de reconhecer os nossos sentimentos, entender essas perspectivas do outro também, sem realizar o julgamento. Então, a partir do momento que a gente traz isso para as nossas relações ou para a realização do cuidado, que o paciente se sente também confiante, à vontade, com aquele momento do cuidado que o enfermeiro, né, proporciona, faz com que, então, você tenha a possibilidade, né, de atingir esse cuidado transpessoal. E isso também pode se dar por meio de uma escuta ativa, permitir que essa energia flua sem julgamentos, né? E que ela possa, então, criar e manter esse ambiente de reconstituição e healing durante a realização do cuidado. O sexto elemento, então, aprofundar o eu criativo com resolução de problemas de forma criativa, com busca de soluções por meio dos processos de cuidado. Então, neste momento, ela vai defender, né, a teórica, ela vai defender que pode ocorrer, então, um aprofundamento, né, do seu auto criativo, ou seja, do seu eu criativo. E o que isso vai significar? Que você pode aplicar diversas formas de conhecimento e diversas formas de cuidado ético, estético, cuidado objetivo, cuidado subjetivo, exercitando, então, esse lado criativo para reconhecer a resolução dos problemas ou das necessidades de saúde que o paciente possa vir a ter. Sejam elas necessidades de saúde, então, de ordem inferior ou de ordem superior. E aí, o enfermeiro, neste momento, ele reconhece que a presença de si mesmo naquele ambiente, né, de reconstituição, naquele ambiente de realização do cuidado, seja, né, no ambiente hospitalar, de atenção primária, de cuidado domiciliar, por si só é uma presença significativa e de resolução. Então, por meio de formas
éticas, pessoais, metafísicas e conhecimento científico, ele propõe essa resolução dessas necessidades, né? E aí, aqui, mais uma vez, ela vai acreditar que práticas que promovam ou que possam facilitar no desenvolvimento da criatividade se dá por meio do momento em que o enfermeiro ele se prepara antes da realização do cuidado. Então, são práticas que podem promover o healing, não somente o enfermeiro utilizando isso durante a realização do cuidado dele, mas também como práticas que ele pode vir a ele mesmo, né, receber e fazer para que ele se prepare, então, para, de fato, para aquele momento de realização do cuidado, sendo aberto, então, à sua criatividade, às diferentes possibilidades e formas de momento de realização daquele cuidado que pode, né, vir a ocorrer e acontecer durante a realização do cuidado. O sétimo elemento, então, que é equilibrar e aprender, envolvendo-se em experiências de ensino e aprendizagem transpessoais dentro do contexto de cuidar, permanecendo dentro do quadro de referências do outro. Então, o que significa este elemento Caritas Veritas? Equilibrar e aprender. Aprender com as relações, com as conexões, e entender e compreender que aquele momento de realização de cuidado com aquele paciente, ele pode também transformar você enquanto ser que cuida. Então, é um momento que você aprende também com as suas experiências e aprende durante a realização daquele cuidado com aquele paciente. Porém, aqui também significa que aprender e ofertar o processo de ensino-aprendizado para o paciente. Então, é um momento que vai além de dar uma informação, de dar uma orientação, de ensinar o paciente, por exemplo, como utilizar um medicamento, como utilizar uma insulina, porque envolve um compartilhamento de experiências e aprendizado. Então, vai além de você só dar a informação. Então, primeiramente, buscar ouvir primeiro, compreender aquela informação, ouvir ativamente aquilo que aquele paciente tem para falar, né? Quais são as suas necessidades, para posteriormente, então, de fato, promover o processo de ensino-aprendizado, né? Um exemplo característico poderia ser, por exemplo, aquele paciente que você está dando aquelas informações sobre como utilizar aquele medicamento, como utilizar aquela insulina, explicando todas as formas de aplicação. No entanto, ele está preocupado com outras questões da dimensão social, por exemplo, dele, né? Se ele vai ter condições de, a partir de agora, seguir uma alimentação, ou de comprar aquele medicamento. Então, são diversos níveis de necessidades que nós podemos ter, né? De ordem inferior e de ordem superior também. O oitavo elemento, co-criar o campo Caritas, criando um ambiente de healing em todos os níveis, né? Físico, não físico, com ambiente sutil de energia e consciência. Então, neste elemento, nós vamos ter a criação de um ambiente de healing em todos os níveis, com a possibilidade, então, de criar espaços que possam haver conexão mútua, conexões que possam ocorrer de forma natural, e que vão, então, proporcionar conforto para o paciente, deixar esse paciente mais confortável, que a energia do healing possa estar presente neste momento. E, mais uma vez, ela trazendo as diversas formas que você pode promover ambientes, né, em um ambiente de reconstituição e healing para o profissional enfermeiro também, que está, né, naquele momento ali, naquele seu trabalho. O nono elemento, então, que é contribuir com a humanidade, ou seja, assistir às necessidades básicas como ato sagrado, tocando o corpo e o espírito. Então, aqui ela vai advogar como o momento da realização do cuidado como um momento de contribuição para a sociedade, um momento de contribuição para a humanidade. Então, o enfermeiro ele tem esse poder, ele tem essa atribuição de tocar a vida de uma pessoa. E pelo fato de você tocar a vida dessa pessoa e assistir a essa necessidade,
de saúde, ela vai considerar como sendo um ato sagrado. E essas necessidades, elas podem, só para finalizar, então, em relação, então, ao 10º elemento, né? Abrir o infinito, com abertura para o espiritual, o mistério, as incógnitas da vida, da morte, sofrimento, cuidado da alma por si, pelos outros e permitir os milagres. Então, esse é um dos elementos, né, que mais ela traz dentro da teoria, no sentido de estar aberto aos mistérios, às incógnitas da vida, permitir que os milagres, né, possam ocorrer e fluir durante a realização do cuidado, e como sendo uma crítica, né, uma das principais críticas para a ciência focada no contexto biológico. Então, ela vai trazer muitas questões de crença, cultura, questões metafísicas, questões que muitas vezes podem surgir durante a realização do cuidado e que muitas vezes não são explicadas pela ciência física, né? E aí ela vai falar como sendo importante alimentar e apoiar, né, a esperança também desse ser que vai ser cuidado. Então, atualmente ela tem 2 livros, né, que são Milagres e Mistérios vivenciados, né, por enfermeiros e enfermeiras. A primeira versão em inglês, né, e a segunda versão sendo agora lançada recentemente em português, inglês e espanhol, trazendo experiências de diversos países. Então, aqui rapidamente, só para encerrar, a nossa rede brasileira, com a orientação da professora doutora Lacerda, doutora Maria Ribeiro Lacerda, do Brasil, acompanhou a trajetória, né, de construção, de evolução da teoria. A professora Maria, em 96, com o seu mestrado, ela construiu um processo de cuidar. Depois, posteriormente, foi aplicado esse processo de cuidar por outros enfermeiros em diferentes contextos. Posteriormente, nós tivemos a construção do modelo de cuidado pela doutora Luciane Fávero. Eu apliquei o modelo de cuidado durante o mestrado e atualmente nós temos, então, a construção da teoria de enfermagem de médio alcance para o cuidado transpessoal domiciliar, que foi a tese que eu defendi, e a doutoranda da professora Maria Ribeiro Lacerda, Adelita, com a vivência das mulheres em parto domiciliar planejado e orientado também pela doutora Jaqueline. Então, nós temos um compromisso, né, com essa ciência do cuidado unitário. Então, a partir do momento que nós utilizamos esse referencial teórico, né, e que é um referencial teórico que está em constante mudança, evolução, requer que este enfermeiro, então, ele estude, que ele conheça, que ele compreenda esse referencial teórico, para que ele impregne esse referencial teórico nas suas práticas do dia a dia, nas suas práticas pessoais e profissionais também, né? Então, entendemos aqui como uma mudança, né? Como se tivesse ocorrido uma mudança, uma evolução desse paradigma, reconhecendo, então, essa consciência unitária desse cuidado, e aqui defendendo, então, como sendo um compromisso da enfermagem com os serviços de saúde, com a sociedade, como sendo um imperativo moral, né? Você ter essa consciência unitária de cuidado, abrangendo, então, uma ontologia, uma visão de mundo relacional e unitária, ou seja, tanto esse ser que é cuidado faz parte, né, desse universo, mas o ser que cuida também e o universo fazendo parte por meio dessa conexão e unidade consigo mesmo. E aí convidamos, então, para refletir sobre essa evolução do paradigma, né, como sendo uma ciência do cuidado unitário, onde os enfermeiros, então, possam contribuir para uma nova consciência a qualquer momento, podendo, então, fazer isso um a um e, desta forma, criar um nível de cuidado mais profundo para a humanidade, né? Ou seja, como nosso ideal moral de proporcionar um cuidado digno e adequado, né, para a humanidade, para a sociedade, e que temos isso como missão dentro da nossa profissão, né? E, né, a utilização dos referenciais teóricos aí para possibilitar essa linguagem. Então, só para poder finalizar, Caritas Veritas, então, ele traz como foco principal essa linguagem, esse atalho energético, que pode transcender de maneira convencional
para atingir, então, esse cuidado, essa ciência do cuidado unitário, contribuindo, então, para essa enfermagem mais madura, né, epistemologicamente, ontologicamente falando, mas, então, ela passa para uma perspectiva de ciência madura também com a utilização do referencial teórico. Eu deixo aqui brevemente o artigo que eu comentei no início da apresentação. Então, como eu falei, eu fiz com outras colegas, né, do nosso grupo de pesquisa e da rede. Resultou, então, a partir das leituras e das vivências dessa construção histórica, dessa evolução histórica do referencial teórico, com algumas inquietações que nós tínhamos sobre as terminologias da teoria, da ciência. Então, quem tiver curiosidade pode acessar aqui. Então, fica aqui as referências que eu utilizei. Então, mais uma vez, em nome de toda a rede brasileira, agradeço mais uma vez o convite. Gostaria de parabenizar aí pela excelente organização, né, da rede portuguesa, como sempre, deste belo evento. Então, fico agora à disposição aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, compartilhar experiências. Muito obrigada, professora Luana, pela sua brilhante conferência, que muito agradecemos. Portanto, explorámos aqui a evolução e o foco da teoria, a par de uma evolução paradigmática. Trouxemos aqui, a professora Luana levantou aqui o véu da discussão disciplina, profissão, que hoje parece apontar, o caminho apontar para uma disciplina que se operacionaliza numa profissão, e discutir aqui, trouxe aqui também esta explanação muito clara acerca dos elementos do processo Clinical Caritas Veritas, e que nos mostrou muito claramente como se organizam. Temos aqui, eu tenho aqui duas ou três questões, e temos de alguns participantes que eu gostaríamos de ouvi-la acerca destes aspectos. Uma é como é que se operacionaliza, como é que se transfere para a nossa prática diária, seja prática profissional, seja ela em contexto for, como é que se transfere a teoria para a prática profissional. Depois, não sei se quer que eu faça estes comentários todos, ou se a professora Luana prefere ir comentando como é que prefere. Eu acho que a gente pode ir discutindo um a um, né? Está bem. Pode. Pronto, como é que vamos fazer então esta transferência para uma prática profissional? Então, assim como a teórica, né, ela advoga para que nós tenhamos uma ciência madura, né, para que a enfermagem ela não venha é até uma crítica que ela faz que para qualquer profissão, né, a partir do momento que você não tem uma definição clara sobre o cuidado, no caso, né, a essência da enfermagem, você pode ter uma profissão fadada possivelmente a um futuro fracasso, né? Então, se nós não temos perspectivas e definições claras daquilo que nós acreditamos enquanto disciplina ou enquanto ciência, né, não só por meio da utilização do referencial teórico dela, mas também de outras teóricas que nós temos, né? Então, nós podemos ter aí um possível problema futuramente, né, para a nossa profissão. Eu acredito, né, pelo menos respondendo um pouco daquilo que eu vivo, né, enquanto enfermeira, a possibilidade de utilização da teoria, né, como preparo para os alunos de enfermagem, por exemplo, ou durante as aulas, né, que eles tenham contato já com isso durante a graduação, com as possibilidades que eles podem vir a atuar futuramente, né? Só ficar aquilo que, eu só vi durante a graduação, eu não tive mais contato, eu não sei do que se faz, do que se trata, tive um contato muito pontual numa disciplina durante a graduação e depois nunca mais tive contato. Então, também eu acredito que é uma crítica para nós, enquanto docentes, né? Trazer isso já durante a graduação, não só o referencial teórico, mas as perspectivas e como colocá-las em prática, né? E também durante a realização do nosso cuidado. Então, atualmente sou enfermeira da prática, também a nível de atenção primária aqui no Brasil, né?
Então, eu procuro trazer a própria utilização da teoria durante os meus atendimentos, mas também o meu referencial, né, a construção da minha teoria, né, de enfermagem de médio alcance durante a realização do meu cuidado domiciliar, então com os alunos, mas também como enfermeira da prática, né? E atualmente uma das coisas que eu mais tenho de desafio, pelo menos aqui no Brasil, que eu ainda, né, considero desafio, porque como registrar isso dentro do prontuário, né? Então, acredito que não basta só aplicar, a gente também tem que trazer isso como registro, como evidência, né, também que você está aplicando, né? Lógico que a gente constrói artigos, fala sobre os relatos de experiência a partir das vivências e aplicações por meio da teoria, mas eu, como enfermeira da prática, hoje eu vejo isso como um desafio, né? É trazer isso para os outros profissionais, mas também como registrar isso, né? Ou seja, fiz o cuidado. E agora, como que eu registro isso, por exemplo, dentro do prontuário do paciente? Então, esse ainda é uma incógnita que eu tenho. Não sei se eu respondi a questão. Eu acho que eu não estou escutando. Sim. Não tem nenhum. Há uma colega, Soraya, que coloca uma questão: se existe alguma referência de sistematização à atenção da enfermagem utilizando a teoria do cuidado unitário nos cursos de graduação no Brasil. Aplicação. Eu não vou recordar agora a referência de cabeça de autor, mas nós temos algumas experiências de aplicação com alunos de graduação no Brasil. Por meios de TCC, de aplicação do cuidado transpessoal, algumas outras referências também de ensino, que é para o pensamento crítico, que é do professor Fernando, que está aqui também. Temos de aplicação da sistematização do referencial teórico como possibilidade da utilização do cuidado humano, do cuidado humanizado. Só agora eu não vou recordar de cabeça os autores e o título. O professor Fernando, acho que ele está assistindo aqui também, se ele quiser depois compartilhar a referência do artigo dele, né? Que é um artigo bem interessante, falando sobre o ensino, né? A possibilidade do desenvolvimento do pensamento crítico com os alunos também. Uma reflexão bem legal. Obrigada, Luana. Uma colega, Daniela, agradece e pergunta qual é a sua opinião sobre o uso de outras teorias para nutrir a teoria do Watson e a nossa própria disciplina de enfermagem. Olha, eu acredito que não há referencial teórico melhor ou pior que o outro, né? Todas as teorias, todas as grandes teorias, elas têm um importante significado para o desenvolvimento da enfermagem, né? Algumas lá no início, elas não eram entendidas como grandes teorias de enfermagem, eram entendidas como modelo de cuidado, teorias de médio alcance, e aí, posteriormente, vindo a serem, né, entendidas como grandes teorias de enfermagem. O que eu acredito, assim, que nós temos uma visão de mundo, né? E esse enfermeiro, ele possui a sua visão de mundo, né? Ele é um ser humano também, que tem suas crenças, tem seus valores, tem os seus ensinamentos, tem as suas experiências. E aí, a partir desta vivência, ele faz a opção, a escolha de como ele vê esse mundo, qual é a lente do óculos que ele coloca para enxergar, né, as perspectivas do cuidado. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, né, que a gente fala bastante na academia, é a utilização de vários referenciais na construção de um trabalho, por exemplo, que aí, às vezes, pode não ser tão bem visto cientificamente, né? Mas eu acredito que todas as teorias têm a sua grande importância, e aí vai depender também dessa percepção de visão de mundo do enfermeiro, e das necessidades, né, daquilo que por exemplo, aquela clínica, aquele hospital, ou aquele local que você realiza o cuidado, que mais se encaixa
ou que mais atende às necessidades do paciente a partir daquela teoria, daquele referencial teórico, né? Uhum. A Luana agora colocou uma questão, fez uma observação interessante e que valeria a pena discutirmos, mas não vamos ter tempo aqui para discutir todos esse aspecto, e que é, sabendo nós que uma perspectiva teórica única não explica o cuidado da enfermagem do ponto de vista global, ou poderá não explicar, como é que nós que estamos na formação, quer ela seja graduada, quer seja pós-graduada, como é que ajudamos a construir o pensamento de maneira a que o estudante de formação inicial ou já de pós-graduação mobilize tudo o que é os aportes das diferentes perspectivas no sentido de explicar aquele cuidado da enfermagem ao fundamental e de retirar de todas elas, de cada uma delas, aquilo que responde em cada momento àquela pessoa e à situação daquela pessoa. Como é que nós ajudamos a fazer isto? É um trabalho que eu acho que tem que ser um trabalho cuidadoso para que haja uma congruência e para que se perceba porque é que se utilizam diferentes perspectivas numa mesma situação. Existe outra questão aqui, que é como evidenciar as práticas que não estão parametrizadas nos registros informáticos, que é uma questão muito interessante e que será no contexto dos diferentes países, penso eu. E eu tenho pessoalmente um desafio também para pensarmos, se calhar em conjunto, como é que nós enfermeiros, ajudamos os outros que estão agora no início da sua formação, que são muito jovens, que estão orientados para um mundo de respostas imediatas, para o belo, para uma sociedade imediatista realmente. Como é que nós os ajudamos a desenvolver esta forma de ser e estar, de maneira a tornarem-se sensíveis, a cultivarem práticas espirituais, a assistir às necessidades do outro? Como é que nós, no fundo, para eles, é de facto uma mudança de paradigma, um novo olhar, como a Luana disse aqui, um novo olhar sobre o mundo e sobre a pessoa. Como é que nós ajudamos a fazer esta transferência, esta passagem para este novo, e entre aspas, este novo mundo? Deixo aqui este desafio, se calhar depois, para terminarmos. São vários desafios, né? São muitos desafios. E acho que essa é uma das principais críticas, né? Aproveitando o gancho aí da última pergunta, que a própria teórica faz, né? Nós vivemos atualmente em um mundo focado no biológico, nas questões materiais, em um ritmo frenético, né, de trabalho, e isso acaba também refletindo na nossa profissão, né, na forma como a gente vê o mundo, como a gente realiza o cuidado, como as instituições são organizadas, né, o próprio sistema de ensino. Mas eu acredito que eu defendo isso, né? Uma opinião que eu tenho é trazer isso já durante a graduação, mas de forma transversal. Só que isso é desafiador, porque nem sempre nós conseguimos, às vezes, atingir essa profundidade, às vezes também por uma questão de maturidade do nosso acadêmico, né? Ainda iniciante durante a graduação, mas eu considero fundamental trazer isso de forma transversal durante a graduação, não só em uma disciplina pontual, um momento pontual. Atualmente, na instituição que eu trabalho, nós temos disciplina que é teoria e sistematização da enfermagem, em que a gente traz esses conceitos iniciais no início da graduação, e aí, posteriormente, dentro de cada disciplina, nós adotamos um referencial teórico. E aí, depois, lá no final do curso, né, trazemos isso na disciplina de gestão, e alguns acadêmicos acabam desenvolvendo alguns trabalhos de campo por meio de TCC. Isso a gente considera como sendo fundamental para que esse acadêmico ele possa ter esse contato já durante a graduação, perceber, né, a importância disso para que ele reflita lá na prática depois de formado, que ele seja um profissional mais sensível também, né, com as questões sociais, mas que ele também
se prepare para isso. Porque se a gente não pensa também naquele ser que vai ser cuidado, ele acaba sendo engolido por esse sistema, né, com a forma como ele é construído, e o mercado de trabalho é complicado, né? Então você acaba caindo nesse sistema. Então, pelo menos nós acreditamos, né, na defesa disso, mas a gente sabe que é desafiador trabalhar com referenciais teóricos durante a graduação. Tem colegas que às vezes não aceitam também, não veem as teorias, né, na sua importância, na sua profundidade, e aí acaba que fica, né, de lado. Mas eu acredito que a gente não pode perder as esperanças, né, também como o próprio referencial nos fala, né? Em relação às questões que podem ser parametrizadas, né, durante a realização do cuidado, por ser uma teoria, né, com foco em uma perspectiva holística, de psicologia transpessoal, ela recebe muitas críticas, né? Por envolver essas questões metafísicas, de dimensões de cuidado objetivo e subjetivo, às vezes mais cuidado subjetivo do que objetivo, e como dimensioná-las, né? Como mensurar elas e até mesmo parametrizar. Hoje em dia nós temos instrumentos de medição do cuidado, né? Que se vocês forem entrar lá no site da Watson Carey, vocês vão encontrar, alguns estão sendo traduzidos, né, para outros idiomas no momento, mas é uma fase de evolução que a teoria tem, e que ela foi construindo instrumentos para medição de cuidado com o paciente, de gestão, para serem utilizados com alunos de graduação, justamente respondendo a essas críticas, né, daquilo que às vezes não é parametrizado, não é passível de mensurar, né, palpável, né, são aquelas necessidades mais de ordem superior e metafísicas. Então, atualmente, ela tem, né, esse processo de construção que é bem interessante, né, até convido vocês a lerem, tem acho que algumas colegas do Chile que fizeram tradução também, da Colômbia, são trabalhos bem interessantes. Muito obrigada, professora Luana. Não temos mais nenhuma questão no chat, pelo menos que me tenha aqui chegado. Penso que não há mais nenhuma. A nossos agradecimentos, e estamos agora mesmo em cima da hora, portanto vamos cumprindo o nosso tempo. Obrigada, e obrigada pelo contributo que dá também ao desenvolvimento da teoria e à sua aplicabilidade. E, portanto, o contributo que dá para o desenvolvimento da enfermagem em geral. Obrigada, Luana, muito gosto em conhecê-la. Eu que agradeço mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizo aí toda a comissão organizadora, a professora Paula, né, pelo excelente evento.